Mas é só de intercâmbio de trabalho que a gente fala nesse canal? Na maioria das vezes sim, mas hoje eu trouxe a minha amiga, finalmente esse vídeo aconteceu, pra gente falar de uma coisa que a gente pode falar depois, pode fazer depois da graduação, que é quando a gente faz o intercâmbio de trabalho, e a nossa vida continua e a gente vai fazer o quê? Pós-graduação fora! Que eu quero muito, assim, é um sonho que eu tenho desde pequena. Se Deus quiser, esse sonho vai sair do papel. Eu tenho fé em você. Essa é a Marina. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês. O trabalho dela é ajudar as pessoas a viajarem para estudar. É graduação, é mestrado, é college, é no mundo inteiro, é uma beleza. Então, conta aí pra nós de você, do seu trabalho. Então, gente, aqui no YouTube tem o canal Viajar para Estudar, Marina Lullier, que é o meu nome. Eu vou deixar linkado aqui pra facilitar. Isso. E também no Instagram, Viajar para Estudar, tem o blog. Então, o meu trabalho é justamente ajudar, tirar as dúvidas de quem quer estudar no exterior e de como funcionam os processos seletivos. Tanto, então, as informações que eu passo, né, que são gerais, que são, às vezes, muitas dúvidas, como é o application, como eu seleciono, qual é o melhor país para estudar. Eu acho esse mundo da pós-graduação no exterior um universo muito obscuro, cheio de mistério, de verdade. Não sei nem por onde começar. Como é que começa? Então, eu costumo dizer que você pode usar 4 abordagens, mais ou menos. Uma você pode definir pelo seu orçamento, pelo seu investimento. Então, por exemplo, estudar no exterior custa, porque você normalmente tem que pagar a anuidade da universidade. E aí é bem variável, tem países onde é bem barato, por exemplo, na Alemanha, as taxas são subsidiadas pelo governo, então é bem baixinho, né? São pequenas taxas ali de, às vezes, 200, 300 euros. Óbvio que depende do estado dentro da Alemanha, mas lá é bem barato. A França também é um país barato para estudar. Já, por exemplo, os Estados Unidos, onde as universidades são mais caras, as universidades mais competitivas, elas oferecem bolsas para os estudantes que estão também bem preparados. Então, tem aí, né, todo um universo quando a gente fala de investimento, que você vai ter que ver, então, quanto você pode investir do ponto de vista da sua preparação e do ponto de vista também do custo do lugar, porque tem o custo de vida de morar fora também, né? Você pode escolher, inclusive, pelo que você pode pagar, né? Porque Exato. os países vão ser meio que maravilhosos. Exatamente. E também a língua que você fala. Isso, a língua é uma outra abordagem que eu uso, né? Então, assim, tem o investimento, mas tem a língua também. Se você, por exemplo, eu falo inglês no nível intermediário. Legal, então talvez você tenha que se preparar um pouco mais, porque alguns mestrados, por exemplo, exigem que o seu inglês seja avançado. Ou se você ainda não fala um segundo idioma. Eu tenho clientes aí que se prepararam em 6 meses, conseguiram proficiência avançada em francês. Então, depende da dedicação, né, do esforço que você conseguiu. E aí também conseguiu uma bolsa da universidade, né? Então o idioma é outra. Eu falo do estilo de vida também, eu acho que o estilo de vida conta muito, né? O que a gente estava conversando no vídeo que a gente gravou lá no meu canal. Por exemplo, você falou uma coisa que é muito forte, né? Você falou, se a pessoa não gosta de frio, não dá para ela ir para um país, de repente, onde 9 meses do ano ela vai passar muito frio. Por exemplo, Suécia. O Canadá mais ao norte, né? Ela tem que talvez ficar num lugar onde ela não passa tanto frio, ou estar bem preparada para que naqueles 6 meses, 8 meses de frio, óbvio que as cidades têm a preparação, mas ela tem que estar preparada emocionalmente, preparada para passar esse tempo, né? E o outro aspecto é a seletividade, né? A pessoa tem que se avaliar e entender, bom, será que nesse momento eu estou preparada para ir para uma universidade mais seletiva? Ou será que eu, nesse momento, prefiro ir para uma universidade que talvez não seja tão seletiva, mas que tenha o suporte para poder me desenvolver naquilo que eu quero aprender? Porque isso é uma coisa muito importante para saber, principalmente para quem está começando a pesquisar agora, que ranking não necessariamente é qualidade. O ranking da universidade? Tipo assim, saiu lá o ranking da Times Higher Education News, a revista lá. A Harvard é a primeira, a MIT é a segunda. No outro ano mudou todo esse ranking porque eles usam alguns critérios que normalmente não funcionam para todos os estudantes, né? Varia de curso também, não varia? Varia de curso. Então, assim, você pegar um ranqueamento de uma universidade e falar, eu vou para essa porque é a melhor do mundo, ela pode não ser a melhor do mundo na sua área, isso que você falou é muito importante, e pode não ser o melhor curso para você também, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, se você quer fazer às vezes uma coisa que é bem aplicada, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, para que você vai para uma universidade de pesquisa?
Ah, é verdade. Você vai ser um peixe fora da água, né? Você vai estar lá desenvolvendo pesquisa acadêmica quando você queria estar, sei lá, criando um projeto de aplicação. Técnica. O que você vai fazer com aquele grau, né? Então, por exemplo, se você quer ser um doutor, você quer continuar pesquisando, você quer entrar para uma universidade, para um laboratório, então faz sentido você fazer um mestrado de pesquisa. Ou em alguns países não existe, como aqui no Brasil, a pós-graduação lato sensu. Né? Aqui no Brasil tem a pós-graduação lato sensu, que são as especializações, e a stricto sensu, que são as acadêmicas, o mestrado e o doutorado. Então, alguns países fazem essa diferenciação das pós-graduações que são mais práticas ou mais de conhecimento, exatamente, de conhecimento mais aplicado, e as de conhecimento mais acadêmico e de pesquisa e teoria, né? Não que a teoria não tenha uma aplicação na vida real, mas o embasamento é diferente. De vida. Exatamente. E aí eu pensei, quero fazer uma pós-graduação para fora, quero fazer em Montreal, aí eu faço o quê? Então, você tem que escolher uma dessas abordagens para você começar a se preparar, né? Então, por exemplo, ou olhar, e isso é legal fazer, se autoavaliar em como você está com todas essas dimensões, esses 4 pilares. Então, por exemplo, a língua de instrução das universidades de lá, né? Como você está com o seu francês, como você está com o seu inglês para sentar na cadeira da universidade, né? Porque uma coisa é o dia a dia, né? Você conversar com uma pessoa, você pedir uma informação, você vai viajar, é uma diferente. coisa. Outra coisa é ouvir um conhecimento técnico, exatamente, né? Específico. E todas têm teste de proficiência. Então, normalmente as universidades pedem algum tipo de teste de proficiência que você pode fazer aqui mesmo no Brasil e mandar para eles junto com o seu application. E aí depende da língua, né? Então tem universidades onde o ensino vai ser em inglês, aí você vai fazer ou TOEFL, ou IELTS, ou alguns outros testes que... São de outras línguas, né? Existem testes de outras línguas, mas existem outros testes de inglês que também são aceitos. Então, essa questão dos testes de inglês, os mais aceitos e conhecidos são o TOEFL e o IELTS. Mas existem alguns outros testes que vêm surgindo aí, ou que já existem há algum tempo, para suprir, porque nem todas as cidades têm TOEFL e IELTS para as pessoas fazerem, né? Então... E aí eu decidi que eu quero ir para um lugar, eu vi que o meu inglês é bom, aí eu falo com quem? Falo com você? Olha, agência, internet? Você pode fazer vários contatos, né? Normalmente, o application para fazer um mestrado, você faz direto com a universidade, né? Existem universidades, aliás, todas as universidades que recrutam estudantes internacionais ou que aceitam estudantes internacionais, eles vão ter lá no site as condições de como esse estudante tem que se candidatar. E eu abri as inscrições lá mesmo. Isso, então normalmente tem um edital de como são as inscrições para os estudantes internacionais, que tipos de documentos eles pedem para inscrição. Via de regra, o que as universidades querem saber? Se você tem o nível de fluência do idioma, né, que a aula vai ser dada, e se você tem os documentos de um nível anterior. Então, por exemplo, se você vai fazer mestrado, você tem que ter a sua graduação completa numa universidade reconhecida no Brasil. Se você vai fazer uma graduação, tem que comprovar o seu ensino médio. E aí, tem processos seletivos que pedem, por exemplo, que você faça, de repente, uma redação, que seria, por exemplo, uma carta de motivação, um personal statement, onde você fala qual é o seu objetivo com aquele tipo de formação. E onde você ajuda? Isso. A minha ajuda entra tanto em entender como é o processo seletivo. Então, por exemplo, a pessoa tem dúvida de qual país se adequa mais ao tipo de estilo de vida que ela gostaria de levar. Então, a gente vai procurar alguns países, universidades que tenham as condições para que ela possa se sentir bem, feliz e estar bem atendida. Ou então, por exemplo, a gente vai pesquisar países que ensinem naquela língua que ela sabe falar, escrever e se virar bem. Aí ajuda no processo de aplicação. No processo de achar a universidade, fazer o application, faço revisão de todo o processo de application, para não deixar faltar nenhum documento, para dar o acompanhamento mesmo. Porque nesses 10 anos que eu trabalho com isso, eu fui adquirindo essa experiência de entender o que cada universidade quer e como que o aluno deve apresentar isso para ter uma candidatura mais bem sucedida, né? Então, assim, às vezes um certo perfil de universidade exige que o aluno faça a sua candidatura com um cuidado para que ele possa apresentar as informações, porque às vezes ele tem o perfil daquela universidade, mas não sabe se expor. Exatamente, mas ele não conseguiu expor isso na candidatura dele. Então,
Ou então de bolsa também, né? Ele precisa selecionar as informações que vão estar. Então é ajudar o estudante a entender quais são os requisitos e fazer essa curadoria de informações, apresentar a melhor carta possível. E tudo, né, tá dentro de vocês. Eu não vou manipular nenhuma informação, mas ajudar a gente a colocar ela no papel. Exatamente. Vamos expressar ela da melhor forma para que a gente expresse o que a gente precisa expressar para entrar naquele lugar. Porque a gente fica com uma ideia de que a pessoa tem que ser o top, o melhor da turma, desde o começo de nasceu para conseguir. E tem faculdades para todos os estilos, para todas as pessoas, para todas as notas. Sim. Né? Tem sim. E assim, ao mesmo tempo... mais caras. Exatamente. E ao mesmo tempo é uma construção, né? A carreira do estudante, eu costumo falar para todo mundo com quem eu trabalho, isso foi uma coisa que eu percebi comigo e com outras pessoas, a gente vai viver muito mais que os nossos pais, que os nossos avós. A gente vai viver, se Deus quiser, perto dos 100 anos. Então, a gente vai mudar de carreira muito mais vezes do que eles tiveram na vida, né? A gente não pode ter a expectativa de que a gente vai ter a mesma carreira do começo ao fim. Então, que a gente vai fazer faculdade, a gente vai entrar num emprego e vai se aposentar. Exatamente. Então, se Deus quiser, não. A gente hoje tem uma diversidade de talentos que a gente tem que trabalhar ao longo da vida. Então, estudar no exterior pode ajudar com isso. E assim, pode ser que hoje você está aqui no Brasil, você saiu de um emprego, você quer mudar de país, você quer trabalhar em outro lugar, você tem um contato lá de alguém que pode te recomendar. Foi um colega seu de faculdade. Muitas vezes a pessoa que vai fazer uma faculdade, às vezes já acha um emprego também, né? Sim. E consegue uma residência. Sim. Isso é possível em vários países, o Canadá, Nova Zelândia, a Austrália, tem muitas oportunidades nesse sentido. E também tem alguns países que você pode trabalhar durante o curso, também, né? Para melhorar assim, a questão do gasto. Tem. A maioria dos países aceita que o estudante internacional trabalhe pelo menos meio período, tá? Hoje em dia isso é muito comum, até em países que falam que não pode trabalhar. Não é bem que não pode, é que como o estudante que está indo para estudar, né, ele tem como prioridade fazer um curso que vai conceder um grau, seja uma graduação, seja um mestrado, ele tem como prioridade estudar, então ele não pode. E aí as faculdades, elas em vários países elas são diferentes da organização, mas em linhas gerais elas são mais ou menos como se fossem as nossas faculdades públicas aqui, elas são integrais. Os horários, eles estão muito mais construídos na disponibilidade do professor. Aquela coisa, ter uma aula tarde, uma aula de manhã, então... Isso. Então não dá, por exemplo, para fazer o que se faz normalmente aqui no Brasil, aquela coisa assim, eu trabalho para pagar a minha faculdade e trabalho, eu trabalho em período integral e a faculdade é no meio período. Então eu trabalho de manhã e à tarde e faço faculdade à noite. Existem alguns países, óbvio, que como a gente está falando aí de tudo que é fora do Brasil, abrangendo o mundo inteiro. As regras variam, né? Então, por isso que é importante você começar a pesquisar, entender qual é o seu perfil, o que está ao seu alcance e quais são as possibilidades. Eu conheço pessoas também que fizeram faculdade fora e elas trabalharam para a faculdade. Sim. Ou elas eram coordenadoras, por exemplo, do housing da faculdade. Elas já não pagavam uma acomodação. Ajudavam o professor no laboratório, estavam lá. Isso também já ajudava elas. Então, isso eu acho bem legal, porque você fica ali no ramo, normalmente tem uma carga horária mais tranquila, não atrapalha tanto os estudos. Tem muitas formas de conseguir driblar isso. E tem muitas faculdades com preço em conta, não precisa vender o rim os pais para pagar. E uma coisa que você me sugeriu, que eu estava pensando também, eu vou fazer meu último intercâmbio de trabalho e eu vou voltar com uma graninha que eu vou usar para investir na minha pós-graduação fora. É super importante porque assim, eu bato muito nessa tecla do dinheiro porque o que sai na imprensa sobre estudar no exterior sai sempre associado à bolsa. E a bolsa é uma parte das universidades que oferece, mas nem todas oferecem bolsa. Ou às vezes até oferecem, mas oferecem com desconto. Parcial, né? Exatamente, que isso também é uma bolsa de estudos. Sim. Só que criou uma definição de que bolsa é tudo grátis. E bolsa nem sempre é tudo grátis. Né? Então a gente tem que pensar que os gastos são anuidade da universidade, acomodação, alimentação, livros e transporte e outros gastos pessoais, né? Então, assim, a pessoa tem que entender que nem sempre uma bolsa vai incluir todos esses gastos que eu falei aqui, né? E que é muito possível, sim, com planejamento, com esforço, que a pessoa consiga juntar o dinheiro para pagar ela mesma por esse programa de pós-graduação, que pode ser também, isso é assunto para
vários outros vídeos, depois a gente pode, se o pessoal tiver curiosidade, comentar aqui com você me conta. Pode fazer, por exemplo, um intercâmbio da faculdade, mesmo que a sua faculdade não tenha uma parceria de intercâmbio. Exatamente. Essa é uma coisa bem legal. Isso é possível. Ou então, e é um tempo mais curto, porque é 6 meses ou 1 ano, então os gastos reduzem. Ou então também a pessoa pode fazer ela mesma preparar uma viagem profissional. A pessoa pode preparar uma viagem de desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, eu mesma já fiz algumas viagens desse tipo, que são viagens onde você vai visitar empresas, no meu caso eu visitei instituições de ensino, você vai a congressos da sua área, você vai tanto participar dos congressos, que os congressos têm muitas aulas, têm muitas plenárias, contatos profissionais, e você também pode se inscrever nesses congressos para apresentar plenárias, cases, posters. Então, não é só a viagem de estudo, né? Ela é muito mais ampla do que um grau, né? Um mestrado, um doutorado, uma graduação, e ela é um intercâmbio e também ela pode ser outras coisas, né? Então, assim, tem um universo enorme aí de coisas que dá para fazer fora e que não vão estar na prateleira de uma agência. Então, acho que aí que é a diferença de você trabalhar com uma pessoa que vai poder customizar junto com você. Personalizado para a sua necessidade, Isso. mostrar as opções. Exatamente. É bem legal isso. Então, eu acho que é muito rico e funciona para qualquer profissão, para qualquer área, para você realmente conhecer o que estão falando da sua profissão ou da sua área. Então, eu recomendo para todo mundo que quer estudar no exterior, tem alguma coisa para você. Que serve para pessoa. Serve. Opções para todo mundo, dá para orçamento, para língua. Dá. É realmente fazer, acho que antes de tudo, você mesmo fazer uma reflexão e ver o que você quer trabalhar nesse período que você estiver fora. Mas eu acho legal também porque às vezes a pessoa está com dificuldade de fazer essa reflexão e aí você ajuda a pessoa a... Como se um coach de intercâmbio, assim, coach que tem que dar esse já não sabe. Mas ali do lado também. Exatamente, assim, o que eu uso realmente é a minha experiência de ter trabalhado com uma variedade de estudantes dentro de uma universidade, conhecer outras universidades, conhecer outros sistemas de ensino e essa percepção do que funciona, do que não funciona, para realmente encontrar ajudar. pessoa. E às vezes a pessoa precisa conversar, ela precisa falar para ela mesma poder entender o que ela está procurando. Exato. Ou ter ideias, então esse brainstorming também ajuda. Bom, vamos fazer meu intercâmbio. Vamos! E aí, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários. Procurem ela, sigam o canal dela, o Instagram dela, que ela sempre posta coisas legais, faz lives e dicas de tudo. É muito legal acompanhar, porque você já vai entendendo mais como isso funciona, o que você quer, e aí quando você chegar a sua hora, não esquece de juntar o dinheiro do intercâmbio de trabalho para investir na pós-graduação, porque é assim que a gente faz. É isso aí, vai fazendo o planejamento, né? E aí vai todo mundo continuar viajando. Oba. Se especializando, se desenvolvendo, que é isso que a gente gosta. Muito bom. Muito obrigada por ter vindo aqui. Eu que adorei. Contar pra gente como faz isso, esse mistério, esse mundo cabuloso. Não é mais tão cabuloso assim, tem você pra iluminar nosso caminho. E obrigada, até o próximo vídeo.